Então, vocês já pararam para pensar que o ser humano não nasce pronto? A gente não nasce pronto. Então, por exemplo, bebês de outras espécies de animais, a grande maioria já nasce quase pronto. Tem alguns que já nascem até caminhando, né? Então, só nós, a gente nasce e a gente fica ali helpless, né, durante um bom tempo. E um fato curioso, então, que a cabeça do bebê, né, o cérebro ainda precisa se desenvolver por um bom tempo. A gente até nasce com um negócio na BIOS, assim, né, a gente tem um sistema default no cérebro, que se chama instinto, entre outras coisas, mas a gente ainda precisa de um bom tempo, né, até as coisas começarem a fazer sentido, assim. E outro fato interessante, o cérebro, o nosso cérebro, o cérebro do bebê, ele dobra de tamanho no primeiro ano, né? É por isso que tem quem tem filho sabe, né? Meu filho já tem quase 10 anos, mas eu morria de medo daquela partezinha na cabeça aqui, tá ligado? Então isso é pro cérebro expandir durante esse primeiro ano, né? E esse foi um processo natural evolutivo, assim, né? Foi uma troca da natureza, né? Para a gente poder evoluir, né? Para a gente ter uma cabeça maior e o cérebro maior, né? Então foi meio que uma troca da natureza, o que fez com que, consequentemente, né, hoje a gente não pensa muito, mas foi isso que fez com que a gente conseguisse dominar o planeta. Né? Hoje nós dominamos o planeta Terra, a não ser a força maior da natureza e tal. E para quem não acreditou no lance do bebê, né, a história de outros animais, eu trouxe um bebê girafa para vocês. Esse bebê girafa, apesar de meio desengonçado, quando ele acaba de nascer, ele já meio desengonçado, ele consegue sair caminhando, o próximo passo dele já é conseguir comida, né? Então ele já sai de boa, assim, não tem muita frescura. Então eu sou esse cara aí, o Jaidson, podem me procurar nas redes sociais só com esse nome. Eu tenho a sorte, né, minha mãe foi bem visionária, assim, no nome, né, então só tem eu praticamente na internet com esse nome. Tem alguns que eu sempre acompanho, né, sou meio noiado com isso, então eu tenho alertas no Google procurando por Jaidson. Então, sempre que tem alguma referência de Jaidson na internet, eu recebo um e-mail, né? Então, tem, por exemplo, o DJ Caio Jaidson, lá de São Paulo, né? Então, esse cara, mas ele não está na primeira página ainda, né? Está lá na terceira página. Mas eu tenho a sorte de ter esse nome, assim, diferente, né? Graças à minha mãe, que foi visionária aí. E hoje, eu sou desenvolvedor. E sempre vou ser, pretendo sempre ser. Mas hoje eu estou com a minha empresa, o Felipe é meu sócio, o Felipe do Brasil JS, e a nossa empresa se chama NASC. Então é essa empresa que está por trás do Brasil JS. E lá a gente desenvolve as coisas para nós, do jeito que a gente acha que tem que ser. E eu tenho várias opiniões, não vou falar hoje aqui, mas podem me encontrar aí depois, eu trabalhei já, tenho experiência com JavaScript há mais de 12 anos, né? Então trabalhei em várias empresas aí, grandes, pequenas e tal. E eu sou bem ao avesso de tudo que existe hoje no mundo corporativo. Então, eu tento aplicar isso na minha empresa de uma maneira ou outra. A gente até está começando a contratar agora, então quem quiser fala comigo aí e tal, mas saibam que é uma empresa totalmente diferente de qualquer coisa que existe. Bom, a gente faz a Brasil JS, que é aqui um dos apoiadores do Front de Santa Maria. A gente está envolvido com todos os eventos de front-end JavaScript do Brasil, né? A gente tenta fazer parte de todos esses eventos. E tem aqui, então, até um banner do evento, e prometo que é o último slide de propaganda. Tá? Não é propaganda, mas é benefício para vocês. Então, quem não comprou o ingresso ainda para o Brasil JS, tem esse código aqui que eu negociei com o Thiago, então, já que ele está me dando essa força de estar aqui. E quem usar esse código aqui tem R$100 de desconto no ingresso do Brasil JS. Tá? Pelos segundos que eu deixar aí na tela. Não, brincando, vou deixar de novo. Quem não comprou nos primeiros lotes vai pagar um pouco mais caro agora, mas por R$100 de desconto é uma boa. Porto Alegre é rapidinho, 4 horas só, eu vim de carro. E a palestra é essa, 12 regras do cérebro aplicadas ao desenvolvimento de software. Vou falar pouco, na real, sobre software, né, mas vou falar um pouquinho, afinal de contas, é com isso que eu trabalho, é por isso que vocês estão aqui. Né? Mas por que isso? Né? Da onde que eu tirei isso? Eu comecei a ler um livro que se chama Brain Rules, não sei se aqui alguém leu, não? Mas é um livro bem... Eu sempre fui bem fascinado assim, por esse lance de como que as coisas funcionam, né? Mais num baixo nível, digamos assim, né? Mais na camada C,
né, que é no cérebro. E, enfim, eu peguei esse livro para ler, já nos primeiros capítulos, assim, já me fascinou. E quando o Thiago, então, me convidou para vir palestrar aqui, eu falei, cara, vou fazer uma palestra nova que não vai ser sobre JavaScript, sobre a S6, que eu vim falando há anos já, S7, enfim. Vou tentar fazer um merge, então, dessas regras que ele definiu nesse livro. Então, são 12 princípios ou 12 regras que ele definiu e que ele descobriu, né, e que ele acabou colocando no livro. Né, isso baseado, o cara é um cientista há anos e focado nas coisas do cérebro e usa a pesquisa de outros cientistas e tal. Então, fica a recomendação para quem quiser, quem também é interessado nisso. Eu acho que é bem importante para quem é programador, né? Sem o cérebro a gente não vai programar, né? E a gente sabendo usar melhor o cérebro, com certeza a gente vai conseguir desenvolver coisas mais legais ainda, né? Então, o primeiro item, ele fala, a primeira regra, o princípio, é a sobrevivência. Então, não vou entrar em questão de religião, não, tá? Mas uma das coisas que todo mundo sabe é que o nosso objetivo principal na vida é só passar os nossos genes para frente, né? A gente tem várias camadas que na sociedade e tal, a gente vive em cima dessas camadas, mas o nosso objetivo principal é só esse. É para isso que a gente existe, né? Então, e a sobrevivência, então, é nosso objetivo principal. E apesar de hoje a gente viver numa sociedade pacífica meio que entre aspas, né? Não sei como é que está aqui, mas em Porto Alegre está tenso, né? Não está mais tão pacífico como era antes, né? Acho que aqui em Santa Maria deve estar um pouquinho melhor do que lá em Porto Alegre, né? Mas, então, passar os genes é o nosso objetivo principal, o objetivo do ser humano. E eu tenho um objetivo, assim, como desenvolvedor, em todas as empresas que eu passei, meio parecido, assim, que é de deixar um rastro de DNA naquela empresa, né? Então, não importa se é uma empresa pequena ou grande, eu sempre tento, de alguma maneira, deixar o meu DNA lá naquela empresa. Seja mudando o processo de desenvolvimento de software, o que eu fiz, por exemplo, no Terra, né, que era uma grande empresa, muito difícil de mudar, mas quando eu saí de lá, eu saí bem feliz, assim, porque eu tenho certeza que muita coisa eu consegui deixar um pouco do meu rastro lá, sabe, para a parte de desenvolvimento e muitas coisas que eles não faziam, e em pequenas empresas também. Então, acho que isso é bem legal. E aqui tem uma das frases do livro, eu vou mostrar várias frases do livro, porque são frases que eu ia marcando como frases principais, assim, né? Então, existem duas maneiras para vencer a crueldade de um ambiente hostil. Aqui ele está se referindo a um ambiente hostil onde a gente vivia, né? Nossos ancestrais viviam, né? E a gente pode se tornar, então, mais forte ou se tornar mais esperto, né? Obviamente, a gente se tornou mais esperto, né? E aí, estava pensando, meu padrasto é fissurado por lance de militar, assim, ele serviu no exército, tá sempre vendo filme de exército e tal, e é fascinado. O sonho dele era ser SEAL. Sabe o que é SEAL? Que é tipo a Marinha Americana, a Força Especial Americana, lá que os caras são tipo foda. E aí eu estava vendo um documentário sobre SEALs, né? E é engraçado, porque os caras precisam ter a atividade física deles, né? Então eles precisam cuidar muito do corpo e tal, mas o principal é cuidar do cérebro. Então eles têm esse teste que eles fazem com os caras, que eu achei muito bizarro, que é um teste que eles demoraram anos, a Marinha demorou anos para conseguir chegar nesse teste, né? Que era para provar a resistência, para o cara se tornar um SEAL. E eles usam até hoje esse teste, que não me lembro como é o nome, é alguma coisa dentro da piscina. Eles jogam os caras dentro da piscina e eles precisam executar vários testes dentro da piscina. E eles estão com um galão aquele de ar aqui, né? Mas enquanto eles estão executando os testes, o instrutor deles aleatoriamente chega e tira o ar dele, né? Ou desengata o caninho, ou gira uma paradinha ali que para de vir o ar. A moral é fazer com que o cara que está concentrado para executar uma tarefa, ele quebrar aquela concentração dele ali, porque o nosso cérebro, quando a gente está sem ar, né, ele para todas as coisas que a gente está fazendo, né? Depois a gente não percebe, né? Tipo, é muito natural para a gente respirar, né? Até, se eu não me engano, o único animal que existe
que não controla, que controla a respiração, aliás, é o golfinho. Ele controla a respiração dele, ele sabe que ele está respirando. A gente não sabe, né? A gente faz isso automaticamente. Então, eles cortam o ar do cara e ele tem que continuar executando aquela tarefa, né? É óbvio que os caras desmaiam, o cara se afogam, leva ele para cima e tal. Mas depois disso, o cara aí mostra o que eles conseguem fazer depois de passar por todo esse treinamento. Eles amarram os pés e as mãos do cara e jogam eles dentro da piscina e eles simplesmente nadam assim, tipo, só com a cabeça, assim, com o corpo, e conseguem sair tranquilamente. Então eles forçam o cérebro do cara ao ponto de conseguir burlar. Os caras realmente conseguiram hackear o cérebro desses caras, né, para ele ignorar essa parte da sobrevivência, né, que o corpo desativa tudo e foca 100% em conseguir ar. Eles conseguiram hackear. Então, esses SEALs aí, eles são hackeados, né? O cérebro do cara é totalmente hackeado mesmo. Eu acho muito louco. E aqui nessa parte foi a parte que eu quase desisti do livro, que é a segunda parte, a segunda regra. Eu comecei a ler isso, eu quase comecei a chorar, assim, literalmente, né? Porque, como a grande maioria do desenvolvedor, eu era e sou bem sedentário, né? Nossa profissão quase exige isso, a gente precisa passar muito tempo em frente ao computador, né? Então, realmente, eu quase desisti, né? Quando eu cheguei nessa parte, onde eu comecei a ver a importância, né, do exercício. E aí, eu pensei, não, agora eu vou mudar. Então, eu comprei uma bicicleta, não essa aqui, né? Essa aqui é uma bicicleta lá do Google, que eu roubei lá. E eu comprei uma bike, né? E pensei, não, agora eu vou tentar fazer o mínimo. Para quem não está fazendo nada, eu vou fazer o mínimo, né? E isso que o livro fala. Pouca coisa a gente consegue já ter um resultado melhor. Então, aqui eu comecei a usar o aplicativo do Google Fits, que ele fica marcando, né, as tuas atividades físicas. E aqui está dezembro de 2015, né? Então, vocês podem notar lá, 0, fiz nada, né? Aí eu até, antes de vir para a palestra, falei, o que eu estava fazendo em dezembro de 2015 que eu não estava fazendo nada? Aí eu achei uns posts ali de dezembro de 2015, onde eu estava comendo, tomando hambúrguer e tomando cerveja. Não que eu tenha parado de fazer isso, pelo contrário. Mas eu estava fazendo só isso. Então, como eu resolvi mudar, estava empolgado com esse lance do livro, né? Em janeiro, final de janeiro, vocês já podem notar ali, ó. Pô, nas últimas semanas, corri pra caralho lá, de bike, né? 60 quilômetros, depois 70 quilômetros. Pô. E comecei a ver que é fácil de fazer. Eu nunca imaginava que eu iria conseguir manter uma regularidade assim, e que seria tão fácil. Pô, só andar de bicicleta, velho, né? E realmente bem fácil, 1 hora por dia, assim. E eu não imaginava que eu ia conseguir correr tanto, assim. Fevereiro, algumas semanas não consegui por causa de trabalho e tal, mas consegui manter uma regularidade ali em fevereiro. Tá, mas e o que isso influenciou em alguma coisa realmente? Aí eu comecei a tentar achar esses fatores e tentar encaixar, né? E também, o que isso tem a ver com programação? Nada, né? Nada a ver. Nada a ver, o cara andou de bike. Aí tem esse post no portal do BrasilJS, entrem lá, brasiljs.org, tem vários artigos técnicos, onde eu relatei, em fevereiro de 2006, a stack do BrasilJS, né? O que a gente criou, né? A gente iniciou em janeiro um projeto, e o que a gente criou. Nesse artigo, né? Vocês podem procurar lá para dar uma lida depois, eu falo sobre como que eu, depois de muita pesquisa, acabei escolhendo a DigitalOcean como plataforma, né, de servidores, né? Então eu tive que fazer um estudo sobre isso, ou Amazon, ou DigitalOcean, alguma solução brasileira que eu nunca mais usei e não pretendo usar nenhuma solução brasileira, que eu não acho nenhuma que funciona bem. Então, DigitalOcean. Na parte de servidor, então eu tive que instalar um servidor Ubuntu Server lá com o Node.js, já que o que eu ia fazer era com o Node.js, né? Então eu tive que fazer essa parte do estudo. Gerenciamento e deploy, eu precisava ter o mínimo, como nós somos em poucos desenvolvendo, eu tive que fazer um estudo para ver o que a gente ia conseguir usar para fazer o gerenciamento de deploy. Acabei usando uma ferramenta que é o PM2, estudei como é que é o Docker, fiz vários testes com Docker e tal. Acabei usando PM2, que é para Node.
Como é um servidor na DigitalOcean, um servidor cru, então eu tive que também voltar a estudar um pouco de Nginx para ver como é que funcionava, a parte de configuração, parte de rotas e tal, parte de proxy, né? Tive que fazer um proxy no Nginx para o Node, né? Bate tudo sempre no Nginx, depois vai para o Node, né? Para não deixar sempre batendo no Node. Tive que implementar o lance de main cache, né? Porque a gente fazia requisição no banco, que é um Mongo, então eu tive que colocar main cache. A gente também criou uma plataforma de blog e também fiz um estudo ali, não queria usar o WordPress, e a gente já tinha uma plataforma Node, então acabei optando por Ghost. Então tive que ver como que ele funcionava, tive que fazer a instalação e tal, lance de usuário. E por fim, o Keystone.js, que é um framework para Node, né, que é um framework bem rápido assim, de se desenvolver coisas nele. Né, então tive que estudar toda a API dele e a gente acabou criando um CMS em cima dele que tá nos servindo hoje. Então, é coisa pra caralho que eu fiz nesse tempo. E realmente, eu comecei a pensar antes disso, eu realmente estava muito sedentário e não conseguia desenvolver tantas coisas quanto eu desenvolvi enquanto estava fazendo exercício. Então, essa é eu sei que é triste, eu sei que é ruim de saber disso, mas eu, inclusive, depois de um tempo eu parei de andar de bike, começou a ficar frio, eu não quis andar de bike de novo, mas eu quero voltar. Né? Mas agora eu já tenho a prova científica comigo mesmo, eu fiz um experimento comigo mesmo e eu vi que isso realmente funciona. Né? Então, a época mais produtiva para mim desse ano foi na época que eu estava andando de bike. Né? Então... E aí eu vi, cara, que nesse capítulo eu já vi que a gente faz tudo errado. E o autor, né, o John Medina, ele prova isso em todos os capítulos, a gente faz tudo errado. Todas as coisas que a gente construiu na nossa sociedade, e principalmente em educação e desenvolvimento e coisas de business, assim, empresarial, é tudo errado. Então, por exemplo, a gente passa a grande parte da nossa vida sentado enquanto a gente está estudando, certo? Né? Depois, a gente começa a trabalhar e a gente continua sentado, né? Exceções de outras profissões, né? Estou falando da nossa profissão especificamente. E aí a gente vem nos eventos aqui do Thiago, ou no Brasil JS, e a gente passa o dia inteiro sentado. Né? Então, é tudo condicionado assim, para a gente ficar muito tempo sentado o tempo inteiro. Frase legal dele do livro é: então, se a gente quisesse criar um ambiente educacional ou um ambiente de trabalho que é totalmente oposto ao que o cérebro é bom de fazer, a gente faria o que a gente está fazendo agora. Né? Então o Thiago vai ter que se virar, e a próxima Front em Santa Maria tem que mudar aqui, cara. Tem que fazer alguma coisa. E o autor do livro, inclusive, eu achei uns vídeos dele, ele trabalha correndo numa esteira, né? Não vou conseguir ser louco a esse ponto, mas ele trabalha correndo numa esteira. Então ele tem uma esteira onde ele colocou um notebook, e eu comecei a pesquisar isso, tem muita gente que faz isso mesmo. Assim, né? Ao invés de ficar o tempo... Pode ficar um pouco sentado, depois pode fazer uma bicicleta, e depois vai para a esteira e tal. Tem uma galera, se vocês pesquisarem, tem uma galera que faz isso, né? Então, como eu estou nessa vibe de fazer tudo diferente, né? Estou questionando todas as coisas, por exemplo, na minha empresa estou questionando tudo que existe no corporativismo e tal, até isso eu também estou vendo em como fazer diferente, sabe? E existem várias alternativas, existem várias empresas que fazem coisas semelhantes. Ali é o meu filho dormindo. Aí, a parte de dormir também é bem... Quando eu estava lá no início, eu queria programar e tal, estava estudando, e muita gente faz isso. Né? Eu vi que tem uma galera nova aqui que provavelmente está iniciando na área, alguma coisa assim. Tenho vários amigos que têm o mesmo problema, que a galera não dá, não usa o sono a seu favor. Assim, né? Por exemplo, o Thiago, eu vi que, claro, ele estava organizando o evento aqui, mas provavelmente não dormiu muito. Né? Então a gente tem essa mania. De novo, né, a sociedade praticamente nos leva a fazer isso, e o mundo, o jeito que a gente trabalha também nos leva a fazer isso. Então a gente tem que dar realmente valor ao sono. E aqui tem um caso muito louco, que ele conta no livro, depois eu fui atrás, tem até um documentário sobre isso, que é o caso desse cara que é o Peter Tripp, que ele resolveu, isso aí é na década de 50 ou 40, ele resolveu fazer um experimento lá, onde ele ficou 201 horas sem dormir. Tipo, em nenhum momento nessas 200 horas esse era o objetivo dele, e ele queria levantar fundos para caridade, ele era um cara bem ligado nisso. Então ele era um radialista, ele ficou transmitindo o programa dele 24 horas por dia,
durante essas, não sei quantas semanas 200 horas, enfim, 200 horas, né? E ele fez como se fosse um teste de carga, assim, com o cérebro, né? E, claro, vários médicos e estudiosos do cérebro na época vendo o que iria acontecer, porque ninguém tinha feito nada parecido, né? E é muito louco porque ele teve, nos primeiros dias ele ficou ok, assim, né? E depois disso ele começou a se tornar outra pessoa, assim. E o mais louco é que ele começou a ter alucinação, assim, né? E que ele não sabia mais o que era sonho e o que era verdade. E aí hoje, né, a gente já tem estudos sobre isso, onde realmente o que aconteceu, ele estava sonhando literalmente acordado. Então, tipo, ele via aranhas gigantes dentro de onde ele estava, via bichos entrando nele, ele começou a ficar paranoico, achou que tinha... Certo momento ele começou a achar que um concorrente dele estava fazendo o mesmo experimento dele, e começou a tratar todo mundo mal. Tipo assim, foi ao caos, assim, né? Quando acabou o teste, ele dormiu 24 horas seguidas, né? E beleza. Ele disse que, não, agora voltei ao estado normal, né? Mas o mais louco é que a mulher dele disse que ele não voltou ao estado normal. Então, disse que quando ele voltou para casa, ele não era mais a mesma pessoa, né? E, inclusive, eles se separaram depois. O cara ficou, tipo, totalmente... Foi um estresse tão grande que ele causou no cérebro dele por causa da falta de dormir, que ele praticamente virou uma outra pessoa, né? Claro, esse é o caso extremo, né? É como se fosse realmente um teste de carga. A gente forçou ao máximo o cérebro dele para ver o que aguentava e a gente viu que não dá para fazer isso, né? Assim como a gente faz um teste de carga em software. Perda de sono prejudica. Esse slide é importante, ó. Prejudica a atenção, função executiva, memória, humor, habilidade quantitativa, raciocínio lógico, que para nós eu acho que é o mais importante, né? Se a gente não tiver raciocínio lógico, né, a gente não vai conseguir fazer nada, e até mesmo a destreza motora. Então, aqui teve um estudo que mostrou que um cochilo de 26 minutos melhorou, né, a performance dos pilotos da NASA em 34%. Eu pesquisei um monte de coisa, está cheio de estudos sobre isso, cara. Então, o que eu tenho tentado fazer, já que eu sou dono da minha empresa, eu não uso mais despertador. Usei hoje forçado porque o Thiago me mandou acordar mais cedo. Mas eu tenho tentado não usar o despertador, assim, e eu acordo na hora que tem que acordar e durmo na hora que tem que dormir. Eu ainda não consegui chegar na parte da sesta da tarde, assim, né? Então, o que os cientistas dizem é, tu ficou cansado, né? Se a gente parar para pensar mesmo, tipo, tu tá cansado depois do almoço ali, e isso é o teu cérebro dizendo, cara, eu preciso realmente dar aqui uma descansada, né? Então, por isso que tem vários países que têm a cultura, né, de dormir depois do almoço e tal, e várias empresas que fazem isso. Então, tem várias coisas relacionadas ao sono que a gente pode fazer. Um fato interessante é, todo mundo conhece o WordPress, né? O cara que criou o WordPress, eu li um artigo dele, quando ele estava criando o WordPress, ele pegou e ele também quis fazer uma coisa diferente relacionada ao sono. O que ele fez? Ele ficou, só que ele foi ao absurdo, ele ficou, se eu não me engano, foi 2 anos, né? E tem um nome disso que ele fez, que eu não me lembro, mas é onde ele não usa o sono tradicional que a gente tem, fica acordado durante o dia, ou dá uma dormida depois do meio-dia, né, e dorme à noite. Ele fazia ele trabalhava 3 horas, dormia 1 hora, trabalhava 3 horas, dormia 1 hora. E ele fazia isso num ciclo eterno, assim, 24 horas por dia durante 2 ou 3 anos, né? E ele relata que essa foi a fase mais produtiva que ele teve na vida dele, tanto que ele criou o WordPress, criou a empresa, a Automatic, criou várias coisas e tal. Depois ele casou e ele parou com isso, né? Não sei se foi porque ele casou, mas provavelmente, né? Teve filho e tal, daí não dá para todo mundo seguir essa rotina louca. Enfim, tem várias coisas que a gente pode tentar fazer, né? Não um extremo que nem ele fez, né? Mas pelo menos quando o cérebro está pedindo para dormir, tem que dormir. Outra coisa, já pensou por que o programador prefere trabalhar à noite? Eu li um artigo também esses dias, que é porque o cérebro de noite, a gente se acha espertão, né? Vou ficar trabalhando aqui de noite programando, é bem melhor, né? Mas na real, a gente realmente programa melhor à noite, e o motivo é porque a gente está mais cansado. Então, quando a gente está mais cansado, o cérebro para de prestar atenção em outras coisas e foca na coisa principal que tu está fazendo. Então, quando a gente está programando à noite e a gente se acha muito produtivo, é porque o nosso cérebro, tipo,
parou de fazer outras coisas, está focado só no que tu está fazendo ali, que é programando ou vendo Netflix, no caso. Então, e faz bastante sentido, né? E porque durante o dia a gente tem também várias outras coisas para fazer e tal. Quarta regra aí. Estresse. Então, cérebros estressados não aprendem da mesma maneira de que cérebros não estressados. Lembra que eu falei do lance dos SEALs lá da Marinha Americana, né? Então, eles elevam ao máximo o cérebro do cara lá, o estresse no cérebro do cara para conseguir um resultado. Né? E esse teste de estresse eu já tive vários, provavelmente vocês também, que dá para comparar com trabalhar numa empresa ruim, assim, ou uma agência. Né? Tipo, eu nunca, jamais na minha vida, eu passo fome, mas eu não trabalho numa agência. Né? Em Porto Alegre eu trabalhei em algumas e todas as minhas experiências foram horríveis, talvez pela gestão dos caras e tal. Hoje tem outras agências que estão surgindo que são bem mais legais, mas eu abomino, assim. Enfim, mas depois desse trauma, né, a gente consegue ficar mais experiente e tal. Isso pode ser, tipo, um cara que é sênior, né, tipo, ele já passou por tanto estresse, né, e isso faz com que ele se torne sênior, por exemplo. Bom, seu cérebro foi construído para lidar com situações de estresse que durem menos de 30 segundos. Isso é o quê? E ele explica no livro, isso a gente tem no nosso DNA, é porque durante 30 segundos, os nossos ancestrais, se a gente fosse, sei lá, atacado, um bicho ia nos comer, ou alguma coisa ia acontecer assim, o nosso cérebro focava só durante 30 segundos naquilo ali. Mas tem coisas que funcionam melhor, né? Por exemplo, no caso dos SEALs, quanto mais estresse, mais resultado consegue. Né? Então, por exemplo, no nosso mundo, tipo, entregar um trabalho, um TCC, o cara fica muito estressado, né? Todo mundo fica muito estressado e tipo isso acaba fazendo bem, assim, né? Porque tu consegue finalizar o TCC. Ou, por exemplo, o Almir está fazendo os slides da palestra dele ali, eu acho. Não, está falando no celular. Depois eu vou falar sobre isso, falar no celular. Mas então, quem deixa para fazer na última hora, assim, acaba gerando um efeito positivo, porque é o estresse que a gente causou no cérebro e faz com que a gente corra atrás, né? Mas, enfim, né, aquele lance de que o deadline é uma motivação depende da pessoa, mas para mim, no desenvolvimento de software, eu acho isso ruim. Eu sou péssimo para resolver qualquer coisa que seja rápido. Então, se eu tiver mais tempo para fazer, menos estresse, eu consigo desenvolver muito melhor. E pensando em aplicações escaláveis, assim, vocês podem notar no dia a dia de vocês, assim, tem um bug em produção, tem que corrigir agora, porque senão, sei lá, o chefe vai matar vocês, vai perder dinheiro, enfim. Aí o cara vai lá e faz qualquer merda no CSS lá, arruma, deu. Né? Então, esse caso é o caso negativo, né? Estava com tanto estresse, precisava resolver aquilo ali de uma maneira muito rápida, você acabou fazendo um negócio que depois vai te cobrar lá na frente. Né? Então, sobre wiring. Cada cérebro é conectado de forma diferente, moldado de forma diferente. Isso é muito louco. Então, sabe aquele lance de que cada ser humano é único? Né? Na verdade, é que cada cérebro é único. E, literalmente, assim, é como se fosse uma digital. Né? Cada cérebro é diferente. E tem o seu único formato. Então, cada desenvolvedor tem um cérebro que vai pensar de uma maneira e ele literalmente tem uma forma diferente. Então, uma coisa que eu sempre briguei dentro das empresas que eu trabalhei e hoje na minha empresa eu tento aplicar isso, que é tipo, cada pessoa é uma pessoa e aquela pessoa não é insubstituível, sabe? Então, muita gente diz, não, esse cara aqui, beleza, o cara é sênior, o cara é muito bom, o cara está aqui há 5 anos, mas eu posso trocar ele, boto um cara que é sênior e tem bastante experiência. Mas eu acho isso muito errado, assim, tem muito empresário que pensa assim, né, pensar em números, não pensar no cara, né, e o cara acaba perdendo aquele talento que o cara tem justamente por pensar assim. Então, tipo, cada um é realmente cada um, né, e pensando mais no baixo nível, literalmente, porque o cérebro é realmente diferente. E provando isso, né, hoje a gente já tem conhecimento bastante sobre isso, é que dependendo da tua função, o teu cérebro vai ter uma forma ou outra. Por exemplo, o cérebro de um violonista, não sei qual é o lado, mas tem um lado que ele é maior. Né? Então, um nervo ali é maior. E ele não nasceu assim. Né? Então, se agora eu começar a aprender a tocar violino, o meu cérebro vai começar a se moldar e aquela parte do meu cérebro vai começar a ficar exatamente como é a de um violinista. Né? O pianista é em outro lugar, né? Que uma área do cérebro do pianista ele se molda de acordo com...
e qualquer um de nós aqui que aprenda a tocar piano, isso também vai acontecer. Eu queria ter achado, mas não encontrei referência nenhuma na internet sobre o cérebro do programador, que deve ter alguma diferença, né? Mas eu não achei. Mas provavelmente todo mundo que é programador tem algum nervo a mais ou a menos lá no cérebro, né, que identifique que o cara é programador. Então, o que fica disso aqui é que tipo, a gente pode moldar mesmo o nosso cérebro. Então, o exemplo da música é fato. Assim. Todo mundo que toca, por exemplo, eu toco violão, mal, mas eu toco. Mas então o meu cérebro ele tem o mesmo formato de alguém que toca violão. E depois tem uma parte de música que eu vou falar mais sobre isso também. Então, se a gente pode moldar, isso aqui daí é já a parte de viagem minha, né, que o Thiago falou. Se a gente sabe como é que é o molde do cérebro, né, e hoje tem cirurgias no cérebro e tal, no futuro breve a gente vai tipo poder instalar alguma coisa mesmo, assim, né? Tipo dar um npm install ali, alguma coisa que nem Matrix, né, quem já viu. Então, mas isso pode ser que aconteça no futuro breve. E a prova disso existem vários casos, se vocês procurarem no YouTube, em qualquer lugar, vocês vão ver. Por exemplo, tem um cara que sofreu um acidente dentro de uma piscina, ele foi dar um mergulho, alguma coisa assim, e ele bateu de cabeça. A história é true, meu, parece mentira, mas não é. E o cara acordou, ficou em coma, e quando ele acordou, ele sabia tocar piano. Mas, tipo, não tocar piano, ele sabia tocar magistralmente piano. Tipo, dava um piano na frente dele, colocava a partitura, tipo, melhor pianista do mundo, assim. Então, a gente não tem ciência o suficiente para saber como que isso aconteceu, mas isso aconteceu e não foi só com esse cara. Então, a minha esperança é que um dia a gente descubra, né, como que se faz isso, né? E a gente vai poder hackear literalmente o cérebro ali, fazer, vou aprender a tocar piano, que muda ali alguma coisa no cérebro. Claro, esse cara ele teve que fazer uma cirurgia no cérebro, né? Então foi, tipo, alguma parte ali foi alterada e o cara... E tem vários casos, não só piano, o cara aprende... Vários casos que o cara acorda do coma e sabe falar outras línguas. Tipo, como? Muito bizarro. Basta só descobrir o padrão, então a gente vai conseguir hackear o cérebro futuramente. E isso é bem parecido com o desenvolvimento, né? Porque tem, inclusive, bugs, né? Então tem esse cara aqui que é um violonista, Roger Frisch. Eu vi um documentário sobre ele. E ele, tipo, a vida do cara é o violino. O cara é maestro lá, sei lá do quê. E aí, em determinado momento, ele começou a ter um pequeno tremor na mão direita. Tipo, ele é destro, né? Então, a mão que ele faz, a paradinha, aquela do violino, ele começou a ter um tremor, assim, tipo, aleatório, assim. Tipo, fudeu com a carreira do cara, né? E o cara ficou em depressão e tal. Mas ele foi para uma clínica lá nos Estados Unidos, e aí entra a parte da programação e desenvolvimento junto. Os caras lá nessa clínica são tão fodas, inclusive a clínica Maio, aquela que o cara lá de Porto Alegre estava com câncer ali de Porto Alegre, foi para lá, é essa clínica, a clínica Maio, mesma clínica. E esses caras, para resolver o problema desse violinista, os caras criaram um hardware e um software, e o cara aqui tem uma foto, parece brincadeira, mas na cirurgia, durante a cirurgia, teve que ser sem anestesia, e o cara teve que ficar tocando violino. Né? E aí os caras construíram um violino para ele, construíram um hardware com acelerômetro, aí era HTML5, se eu não me engano, com um acelerômetro ali e tal, para identificar, porque o tremor era muito pequeno, só alterava para o cara, né? Então, tipo, eles construíram o software e o hardware para identificar quando que tinha o tremor, aí estavam com os eletrodos ligados no cérebro do cara, para identificar, bom, dá o tremor, acontece tal coisa ali no cérebro. Aí ligaram é muito bizarro isso, cara. Ligaram um eletrodo no cérebro dele, ficou ligado lá, e ele tem um controle remoto. Né? Então, quando ele vai, aí tem o vídeo dele mostrando, né, aí ele desliga, e ele vai tocar, ele não consegue tocar. Tipo, dá a tremedeira aqui, ele não consegue. Aí ele liga o botãozinho e toca lá o violino magistralmente. Cara, isso é muito hackear mesmo o cérebro, nível louco. Bom, e hoje ele continua tocando, então graças a esse aparelhinho aí, né? Muito louco. Sobre a atenção. Então, o principal é que a gente não presta atenção em coisas tediosas. Por exemplo, para algumas pessoas, por exemplo, aquele cara ali, quem mais? O Almir, agora há pouco. Para essas pessoas, vamos ver mais alguém. Lá no fundo, lá, o cara lá do fundo. Para algumas pessoas, a minha palestra está tediosa. Isso não é ruim. Né? Em alguns momentos fica mesmo tediosa. Né? Eu até tentei aplicar algumas técnicas nessa palestra,
Mas, para ela também, ó, agora é a parte que está mais tediosa. Ela pegou o celular e está mandando uma mensagem ali para o namorado, para alguém. E isso não tem, isso acontece sempre, na sala de aula acontece, no trabalho acontece, tipo, por isso que nunca jamais na vida alguém trabalha 8 horas por dia. Né? De novo, voltando ao lance de que a gente faz tudo errado. Não tem como, velho. Não tem, impossível. Eu agora que, tipo, eu acordo a hora que eu tenho que acordar, eu acordo, tal, como alguma coisa, depois eu penso em fazer alguma coisa e tal, mas não tem como, porque a gente realmente não presta atenção em coisa tediosa. E para quem tem filho, isso é muito notável, assim. Eu vejo meu filho, ele fica tipo insuportável assim quando ele está com tédio. E ele me diz: "Mas eu tô com tédio". Ele começa a me encher o saco assim, né? Começa a me bater, começa a fazer o bagulho que vai quebrar e tal. E é porque a gente realmente a gente odeia coisas que são tediosas, né? A gente acha, né, porque o ser humano se acha muito esperto, e a gente acha que a gente consegue fazer multitasking. Por exemplo, vou dar o exemplo dela aqui de novo. Ela acha que ela consegue prestar atenção na palestra ao mesmo tempo que ela estava no celular, que nem o Almir antes, que nem alguém que atua também no celular. No momento que tu olhou para baixo para o teu celular, tu não está mais prestando atenção na palestra. Tu não sabe o que eu falei. Tá? Então, qualquer pessoa aqui que fez isso em algum momento, naquele pedaço de tempo, mesmo que tu esteja ouvindo, o teu cérebro focou no celular. Então, no Twitter, ali no WhatsApp, enfim. E é óbvio que a gente faz isso, né? Então, tanto que a gente sabe que a maior causa de acidente no trânsito é o cara mexer no celular. Eu mesmo tento não fazer, mas, tipo, o cara acaba fazendo, né? E, tipo, não tem como. O cérebro vai fazer uma coisa ou outra, né? E é por isso, então, bom, não existe multitasking. E aqui tem uma frase legal que é: quando você está sempre online, então, a gente está sempre distraído. Então, tem aquele lance das empresas que são 100% conectadas e o tempo todo online. Então, ele diz que essa é uma empresa que é sempre não produtiva. Então, não existe multitasking. E, por exemplo, quando a gente está programando algo que é realmente complexo, pode notar. Por exemplo, quando eu estou programando, não sei se todo mundo é assim, mas eu entro tipo num transe, assim. Tipo, se é um negócio bem complexo, é um negócio que eu estou gostando e tal, não tem nada me distraindo, eu não estou entediado, tipo, eu fico só naquilo ali, 100% focado naquilo ali. Então, e tipo, se o cara for olhar Facebook, Twitter ou alguma outra coisa assim, não vai funcionar. E é por isso, então, que desenvolver software concorrente é muito difícil. Se a gente for, qualquer linguagem, qualquer coisa que a gente for fazer que é concorrente é muito difícil porque a nossa cabeça não funciona assim. Então, é bem difícil fazer isso. Aí eu trouxe um exemplo aqui, eu nem sei se roda esse código, provavelmente roda, mas não testei. Mas aqui tem uma chamada usando o método all ali, onde eu passo várias promises, né? E esse método vai executar esses caras em paralelo. Então, em teoria, é multitask. Mas os mais atenciosos lá devem ter visto que tem um problema aqui, né? Por exemplo, aqui eu estou tentando montar um algoritmo de fazer um chimarrão, mas esse algoritmo está errado, né? Porque, por exemplo, aquele último método lá, que é o make shima, ele não pode estar ali junto, né? Mas a minha intuição, eu deixei assim porque a minha intuição foi fazer assim o código. Eu pensei, vou fazer um código concorrente para mostrar para a galera. E eu fiz assim. E aí depois eu pensei, não, mas está errado, né? Porque aquele último método não pode estar ali, né? Então, tá, beleza. Esse cara aqui está errado. Então, assim me parece certo. Então, eu executo tudo aquilo lá em paralelo, que no caso eu teria que mandar alguém fazer, né? Porque eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Mas então, isso sim é possível fazer paralelo. Faço aqueles 3 paralelos, depois é sequencial. Isso é só um exemplo para a gente ver como é difícil fazer coisas concorrentes. Assim. Sobre memória. Então, é bem legal que ele fala que é tipo, repita para lembrar e lembre para repetir. Então, quanto mais vezes a gente fizer uma coisa, mais fácil vai ser de lembrar. Meio óbvio, né? E quando a gente lembra de alguma coisa, é mais fácil de repetir ela. Então, se tu não lembra e tu vai fazer de novo, é mais difícil, né? Uma coisa interessante que ele fala no livro que eu não sabia, que é a memória demora anos para ela, tipo, ser gravada em disco, digamos assim, sabe? Então, a gente tem a memória, ela fica perdida por um tempo e se a gente continua estimulando ela, aí sim, depois de anos, ela fica gravada no HD, assim, e fica ali por mais um bom tempo. Então, isso aqui eu achei muito louco. Eu mudei aqui um pouco essa frase, porque óbvio que ele não fala de bytes, mas
O nosso cérebro, então, consegue armazenar apenas 7 bytes por menos de 30 segundos. Então, tipo, se eu disser um número para vocês, né, que tenha 7 dígitos e tal, vocês até conseguem memorizar ele, mas é tipo por no máximo 30 segundos, depois vocês não lembram mais. Por isso que, sei lá, no trânsito, às vezes, tu vê um cara te cortou, ou aconteceu alguma coisa, tu não consegue decorar aquela placa, ele tem que tirar uma foto, ou tu precisa ficar dizendo ela mentalmente na tua cabeça assim, o tempo inteiro até conseguir um papel para anotar. Né? O nosso cérebro não consegue guardar. Então, a gente precisa repetir para conseguir fazer isso. E é por isso que é legal, então, escrever artigo, fazer palestra e tal, porque a gente está repetindo as coisas que a gente aprendeu. Né? Então, para mim, funciona muito bem. Essa palestra, por exemplo, o cara lê um livro e depois o cara lembra das coisas principais, assim, mas não de tudo. Né? Eu fazendo essa palestra, a partir de hoje, é a primeira vez que eu estou dando essa palestra, para mim vai ficar tudo mais claro, assim, né? Porque eu reforcei tudo que eu li no livro, eu estou reforçando na palestra. Né? Então, vocês também, vocês viram a palestra, se vocês forem ler o livro, as coisas que estão no livro vão fazer muito mais sentido e vocês vão lembrar delas, né? Por causa da repetição. É a história do Kim Peek. Para quem viu o filme Rayman, o filme Rayman é baseado na história do Kim Peek. Que esse cara ele já morreu em 2009, mas é muito bizarro o que esse cara fazia. Quando ele nasceu, tipo, disseram que ele não ia sobreviver e que ele deveria, ou se sobrevivesse, deveria ir para uma clínica e tal. Mas o pai dele foi bem insistiu, assim, sabe? Ele viu que tinha alguma coisa diferente no Kim Peek e, pô, o cara era um gênio, assim. E, por exemplo, ele conseguia ler 2 páginas de um livro, né, ao mesmo tempo, uma com cada olho. Então, ele lia o livro assim, ó, lia o livro. E isso não é a parte bizarra. Ele lia e tudo que ele leu durante a vida dele inteira, ele morreu com quase 50 anos, ele lembrava. Claro, é uma maldição isso, né? Mas qualquer coisa, tudo que ele leu, então ele tinha lido, não sei quantos livros ele leu, tipo 5.000 livros, 10.000 livros. Todos os livros ele sabia, então ele sabia de tudo. Então, se vocês procurarem vídeos dele na internet, tem vários vídeos, pessoas entrevistando ele e tal. Pergunta qualquer coisa do mundo, assim, tipo, o cara sabe. Se ele já leu, ele já sabe. Né? Então ele nunca esqueceu de nada na vida inteira dele. 50 anos e ele nunca esqueceu de nada. Muito louco, né? Eu vou tentar fazer um experimento, tá? Eu não garanto que vai dar certo. Tá? Eu preciso que vocês prestem atenção. Então, eu estava ligado nesse lance de hackear o cérebro, eu pensei, bom, tem que... Fiz várias coisas, né, experimentos comigo mesmo, e eu pensei, bom, vou fazer... Eu tive essa ideia esses dias, né? Pedi para o Thiago a lista das pessoas que estão aqui no evento, o nome das pessoas, e eu pensei, bom, então eu vou tentar hackear o meu cérebro, e eu vou tentar decorar o nome, não de todas as pessoas, porque eu nunca fiz isso, né? Mas de algumas pessoas. Então eu vou tentar falar o nome de algumas pessoas que estão aqui e eu preciso que quem estiver aqui dê um grito e levante a mão, tá? Pode ser? E aí depois eu vou mostrar como que eu fiz isso. Vamos ver se eu consigo. Vou fechar os olhos, não tem nenhuma escuta aqui em mim. Tá? Podem olhar. Às vezes pode demorar um pouquinho, tá? Mas eu vou fazer. Alan. Alexandre. Alex. Eu não estou fingindo, tá? Não estou lembrando disso. Alisson. Amanda. Amanda? Não? Tava aí, viu? Ela tava aí. Ana Carolina. Analissa. Ângelo. Tem 2 Brunos. Bruno? Outro Bruno? Tá. Tá ficando muito demorado, vou passar pro final. Tem 2 Cristianos.
2 Luiz, um com Z e um com S. Tem um Luther, e tem um Yuri. Tava aí. Acertei todos. Beleza. Funcionou o teste? Palmas, então. Tá, daí o Jadson é louco, né? Não, é barbada. Aqui está o código-fonte. Então é mais ou menos assim. E isso aqui é sério. Existem competições de memória, né? E eu fui atrás e descobri como é que é. Então, basicamente, só que as competições são absurdas. Os caras decoram, tipo, 1000 objetos. Um negócio assim. Mas eu fui lá, peguei o código de como que se faz isso e implementei o meu. Então é basicamente isso aqui, ó. Então, na minha cabeça, eu imaginei uma história muito bizarra. E nessa história, a cada pedaço da história, eu dou um trigger, né? Só um trigger no nome de alguém, né? Alguma coisa que parece. Então, a parte mais legal dessa história que eu acho é essa do final ali, ó. Ah, esqueci do show da Evanescence, porque daí eu lembrava da Emily. A Emily tá aí? Emily. Então, começa o show da Evanescence, os nerds assistem Mr. Robot, Eric, tem um Eric aqui, não sei porque eu lembrei de Eric. As senhoras assistem a Globo, daí tem o Luciano. 2 luzes surgem no céu, 2 Luiz. Martin Luther King, Luther, declara a vitória, tem uma vitória também. Vitória americana, e todos vamos para o espaço pela primeira vez. Yuri Gagarin. Né? Então essa é a moral da história louca. Então é bem louco assim, isso. Os caras que fazem isso, para que vocês vão usar isso, não sei, mas tá aí. Já tô com quanto tempo ainda? Um pouquinho ainda. Já vou acabar agora, daqui a pouco. Então, 8ª, nossos sentidos funcionam melhor quando eles são combinados. Né? O que isso quer dizer? A melhor maneira de explicar, por exemplo, a Starbucks, eles têm um lance muito louco que é uma coisa que já é sabida hoje, é que o cheiro é um dos nossos principais sentidos. Assim. Então, vocês nunca percebem, quando vocês sentem o cheiro de alguma coisa, vocês se lembram de alguma coisa que aconteceu? É justamente porque o nosso cérebro é bem forte o lance do cheiro. Assim. Quando a gente sente um cheiro, ativa o nosso cérebro, a gente consegue lembrar. E isso é tão louco que, por exemplo, na Starbucks, todos os funcionários são proibidos de usar perfume ou qualquer coisa que altere o cheiro do local. Porque o principal do Starbucks é o cheiro do café. Né? Então, ninguém pode usar nada que altere o cheiro do local. Né? Tipo, incenso, cigarro, enfim, whatever. Então, isso é muito louco. E por que a gente trabalha melhor? Né? Tipo, quando a gente vai desenvolver alguma coisa, um software, a melhor maneira é fazer brainstorm. Porque a gente está usando vários sentidos ali ao mesmo tempo. A gente está vendo, se a gente está escrevendo num quadro, a gente está ouvindo e a gente está falando. Então, isso faz com que funcione muito melhor. Visão. Então, tipo, a visão é o sentido que supera todos os outros, né? A não ser para o demolidor. Então, tipo, imagem vale mais do que 1000 palavras mesmo, assim. Então, por que a gente consome mais vídeo hoje em dia do que artigo, por exemplo? Porque o nosso cérebro ele é melhor com imagem. Tá? Uma coisa que eu não sabia também, aprendi no livro, é que quando a gente está lendo, por exemplo, eu tenho um bug, não sei se todo mundo tem, mas quando eu estou lendo, estou ali lendo de boa, prestando atenção. Daqui a pouco eu li toda a página, só que eu não sei o que eu li. Acontece, né? Porque, tipo, está entediante e isso é muito difícil para o cérebro. Ler é muito difícil, porque parece meio burro, né? Não foi a gente que programou, mas o que o cérebro faz é, cada letra, ele pega, cada palavra, ele identifica como uma imagem. E aí ele tem que fazer o transcode disso, sério. Então o processo é muito mais lento. Então quando a gente vê a imagem, é muito mais fácil. Né? Então é por isso que é muito mais fácil ver um filme do que ler um livro. Né? E é por isso que muita gente hoje prefere assistir um YouTube. Né? E tem cada vez mais gente produzindo conteúdo em formato de vídeo, porque é muito mais fácil a gente consumir. Né? Então aqui, por exemplo... ir num evento é uma maneira boa, porque a gente está vendo e ouvindo, né? A visão é o principal, mas a gente está ouvindo, então tem o lance de usar os sentidos. E isso é muito diferente do que ler um artigo. Eu vou escrever um artigo sobre essa palestra depois, mas eu garanto para vocês que ver o vídeo dela vai ser muito melhor,
Vai ser uma experiência muito mais fácil de consumir do que ler o artigo técnico, assim, né? 10. Música, tá? Provavelmente vocês sabem que eu gosto bastante de música, não sei se todo mundo curte, mas eu não, tomara que não tenha nenhum amigo aqui, mas que faça isso, mas eu não confio em um programador que não escuta música, tá? E eu já conheci alguns e a minha teoria estava certa. Tipo, como é que o cara não escuta música enquanto programa? Tipo, é um negócio, para mim, não faz muito sentido, assim. E agora eu tenho a ciência para me ajudar, porque realmente, quando a gente estuda, né, então o que diz é estude ou ouça música para impulsionar, né, a maneira que tu aprende. Então, o que eu falei antes do lance do violino, do violão, que muda o formato do cérebro, isso acontece de fato, e isso nos ajuda ainda a aprender melhor. Então, tipo, se quem toca um instrumento tem mais facilidade de aprender outras coisas. Quem toca mais de um instrumento vai ter mais facilidade ainda. Então, aprendam algum instrumento ou escutem bastante música, que isso faz com que a gente aprenda melhor. E aí tem Einstein, que ele diz, né, ele mesmo diz que a teoria da relatividade veio para ele tipo por intuição, assim, enquanto ele estava por trás com a força da música. O Einstein tocava violino, né? Existem teorias de que o Einstein recebia essas coisas alienígenas, né? Eu acredito, tá? Mas não vou entrar nesse mérito, né? Sarah Chandler diz isso. Aliens. Mas, enfim, e o Einstein diz isso e realmente tem os relatos da mulher dele e tal, e diz que ele, quando ele estava preso em algum cálculo e tal, ele ia para o quarto, ficava tocando violino ou ficava ouvindo música clássica e conseguia resolver a parada toda aí do universo. 11. Gênero. Quantas mulheres tem aqui? As mulheres, levantem a mão aí, por favor. Bastante gente, muito legal. Então, assim, os cérebros masculino e feminino são diferentes, todo mundo sabe isso. É muito básico de saber isso, né? Nós somos realmente diferentes, o cérebro. Mas eu vou levar para um outro lado isso aqui. Que é assim, a primeira mina lá em cima, a Ada Lovelace, primeiro algoritmo da história, ela que fez. A segunda ali do meio, a Grace Hopper, primeiro compilador, né? A Hedy Lamarr, pioneira das comunicações wireless. Então eu não sei em que diabo de momento as mulheres pararam de frequentar e de fazer parte das comunidades de tecnologia. Então hoje está bem forte isso de lance de a gente tem que incentivar as mulheres a virem nos eventos e o nosso papel como homem na comunidade e de desenvolvimento é fazer com que isso seja possível, assim, né? Então, aqui eu achei muito legal que tem bastante mulher. A gente está tentando fazer algumas ações no Brasil JS, mas, cara, a base está aí, né? Tem muita mulher que fez muita coisa. E por quê? Porque o cérebro realmente funciona diferente, né? Então, eu estava parando para pensar, por que a gente tem coisas tão iguais? É porque o nosso o desenvolvimento e tal, a comunidade tem muito homem. Então, a gente acaba fazendo de uma maneira. Então, eu acho que realmente a gente precisa de mais mulheres. Então, continuem vindo a eventos, continuem fazendo as coisas que vocês estão fazendo, porque, tipo, eu quero uma comunidade assim com mais mulheres assim desenvolvendo coisas legais que a gente não é capaz de fazer. E isso é científico. A gente não é capaz de fazer algumas coisas e mulheres são mais capazes de fazer outras coisas. E a última, exploration, que nós somos exploradores poderosos por natureza, né? Quem já teve filho sabe disso. O filho está sempre... Um filho é um cientista, né? Um bebê é um cientista. Ele fica testando até que ele consegue, ou ele vai lá e se quebra, e depois ele não vai mais fazer aquilo, né? Então, quando ele nasce, ele já nasce fazendo experimentos científicos mesmo, né? E é assim que a gente é. E essa frase aqui, um dos nossos melhores atributos, então, é a habilidade de explorar e aprender com qualquer idade. Não importa a idade que a gente vai conseguir aprender alguma coisa, talvez com mais dificuldade ou não. Por exemplo, a minha mãe usa Linux há anos já. E antes ela não usava computador. O primeiro computador que eu coloquei para ela foi com Linux. Até hoje ela usa mais de 5 anos de boa, velho. Só não abre a linha de comando lá, mas o resto ela faz tudo. E a minha avó, semana passada, me adicionou no WhatsApp. Minha avó tem 80 e poucos anos. Então, tipo, mesmo por uma senhora, assim, mesmo assim ela está lá, tipo, ainda tentando aprender outras coisas e conseguindo, né? Então o nosso cérebro é muito louco, né? Eu comecei a programar muito tarde, eu já tinha tipo uns 17 anos, assim, e estava numa vibe, não sabia se eu ia conseguir, porque eu nunca tinha tido computador até os 17 anos e tal. E, mas fui lá insistir e beleza, estou aí, né? E a gente precisa, então, explorar
Eu deixei esse slide em branco aqui para fazer um fechamento. Espero que vocês tenham gostado do experimento aí, da palestra. Sei que eu não falei muita coisa técnica, mas acreditem que tipo, isso é muito importante, assim, a gente conseguir dominar essas coisas. Tem o lance do exercício lá e várias outras coisas que eu falei. Leiam o livro, né? Esse livro é bem interessante, tem vários livros relacionados ao cérebro e tal. E aqui tem o meu Twitter e qualquer coisa na internet é Jaidson, BrasilJS, e muito obrigado. Eu queria te perguntar, tu que já leu esse livro aí e está mais inteirado a respeito do cérebro e coisa. Eu tenho muito problema com memória. Que exercício eu poderia fazer para melhorar esse problema? Cara, eu acho que assim, tem várias coisas que podem afetar a memória. Um dos slides ele falava sobre dormir. Não sei se tu dorme bem ou não. Eu tento dormir 8 horas por dia, mas tem dias que não é possível. Então, tipo, se tu faz as coisas que, tipo, faz exercício e tal, então se o cara faz, daí tem que procurar um médico mesmo, se tu faz tudo certo e mesmo assim, porque assim, por exemplo, o Felipe, meu sócio, meu primo, ele não decora, ele não sabe nada, velho. Ele, tipo, se bobear, não sabe meu nome, né? Mas ele dorme muito mal. Tipo, ele não dorme direito, tipo, ele tem insônia, entendeu? Então, tipo, isso tá totalmente ligado, assim. O problema de memória dele é por falta de sono, tá ligado? Então, muitas vezes tem essa relação. Mas se tu, tipo, dorme bem, faz exercício, te alimenta bem, mesmo assim, não tem memória, acho que tu vai ter que meter lá um eletrodo lá, e aí tu aperta aqui e lembra. Qual o tamanho? Não lembro o tamanho agora. Tem relação à programação. Que diferenças tu acha que tem assim no cérebro de mulheres e homens mais relacionado à programação? Tá, eu acho que não tem diferença nenhuma. Eu acho que se a gente se basear nos dados que a gente tem até hoje, acho que dá para dizer que mulheres são bem melhores, né, do que homens. Claro, tem vários homens que fizeram várias coisas grandiosas, assim, mas tem várias mulheres que fizeram umas paradas muito loucas, assim. Mas não existe diferença, saca? O que tem de diferença hoje é que a gente não tem mulher na área de tecnologia, né? Muita mulher, né? Na área de ciências e tecnologia. Mas isso está mudando cada vez mais, assim, tem... Vocês conhecem a Amy do Big Bang Theory, né? A atriz lá que fazia Blossom e tal. Tipo, ela é bem engajada com isso, ela tem um canal no YouTube onde ela fala sobre, tipo, ela é cientista mesmo, e ela tenta mostrar justamente isso, que não existe diferença, a mulher tem que ir e tem que trabalhar em qualquer área. E eu, particularmente, acho que tem esse lance da diferença, né? Então, quando tem uma mulher, pode pensar num bagulho totalmente diferente, assim, e criar coisas que eu mostrei ali, né? Obrigada. Camisa? Então, uma das formas de exercitar o cérebro é a parte de exercício físico. E também eu li bastante sobre meditação, que ajuda muito na parte de concentração. No livro trata algo sobre isso? Ou... Desculpa, eu não estava concentrado ali, galera. Fala a última parte. A parte de meditação ajuda muito na concentração e no exercício. Meditação? Exato. Cara, eu cheguei a ler sobre isso e realmente tem uma galera que faz meditação e diz que isso tem um poder muito foda, assim. Mas aí o cara tem que ter como é que se diz? Tem que estar disposto a fazer isso, né? Eu acho que eu não conseguiria fazer meditação, né? Sei lá, não consigo ficar muito parado, assim, né? Mas existem estudos que dizem que sim, meditação traz um benefício, tipo, para todas as coisas que eu falei aqui, sabe? Né? E referente à parte de música, seria usar a música na tua função, no teu trabalho programando, ou aprender ou estudar música fora? As duas coisas. Uma delas é, se tu aprender um instrumento, tu vai fisicamente moldar o teu cérebro de uma maneira diferente. E isso traz um benefício de cognição, cognição é tipo a maneira que tu aprende as coisas, né? Então, quando tu aprende um instrumento, digamos que tu fica mais apto a aprender mais coisas, saca? Se tu aprender a tocar um instrumento, né? Então, porque, por exemplo, não sei se tu toca alguma coisa, violão? Tá. Acho que esse não conta, mas tipo, porque tocar violão é complexo, tá ligado? Porque a gente usa várias coisas, assim, né? E tipo, o violão tem toda uma matemática ali das notas, então tu, tipo... Tem? Desculpa, ignorância minha, não saber, foi uma piada, mas
Enfim, qualquer tipo de música pode realmente ajudar nisso. Mas ouvir música também, que é o lance que eu falei ali do tipo, o Einstein tipo, ou tocava ou ouvia, e isso dava um gás nele lá, e ele descobriu as paradas do universo. E ou foi isso ou foi aliens. Foram aliens, né? Então, eu acredito mais nessa. Assistam History Channel, fala sobre isso. History Channel. Camiseta? Tu citou, enquanto apresentava, que os métodos de ensino atuais eles não estão muito alinhados com esses 12 princípios que tu apresentou nessa última hora. Que soluções tu acha que as instituições poderiam adotar para alinhar melhor com os 12 princípios? Legal. Tem várias coisas, inclusive o autor do livro ele tem uma proposta de como que deveria ser a escola do futuro, onde ele diz que a escola do futuro tem que ser repetição, né? E não ter o lance de prova e essas coisas que a gente está acostumado hoje. Então, se eu não me engano, é mais ou menos assim, tipo, tu iria para a aula, por exemplo, na faculdade, e tu passaria o dia inteiro na faculdade, tá? E aí tu teria uma aula sobre, sei lá, programação 1, digamos, tá? Tu tem naquela manhã programação 1. Aí tu sai dali, tu almoça, tu volta, tu faz exercício sobre programação 1. Aí tu faz não sei o que, programação de novo. Aí intercala, né? Na terça tu tem outra coisa, na quarta-feira, programação 1 de novo. Modelos diferentes, mas dentro do mesmo conteúdo, usando o lance da repetição. E, inclusive, no livro ele mostra que isso é extremamente mais produtivo de qualquer outra maneira de ensino que exista hoje, sabe? Então, hoje a gente fica muito, né? Todas as faculdades, qualquer coisa, a gente fica muito nisso, né? Estuda, cola na prova, passa na prova, né? Essa parada assim, né? Então, é totalmente errado. E eu sei que o Almir vai falar algumas coisas sobre faculdades, ensino e tal, então fiquem ligados. Né? Uma camiseta? Vem aqui pegar e escolher o teu tamanho. Mais uma? Tu já chegou a usar algum daqueles aplicativos e sites para melhorar raciocínio e coisa do tipo? Cara, o único aplicativo que eu usei mesmo foi o lance para monitorar os exercícios, né? Eu usei para eu ter uma noção do que eu estava fazendo e tal. Mas tem vários, por exemplo. Eu vi o Lumos de um tempo, eu usei, mas depois ficou na rotina, ficou chato, eu acabei largando. Uhum. Mas tem, por exemplo, para quem programa, por exemplo, o Sublime Text tem aquele modo para concentração. Então, tu pode achar dentro do que tu faz, tu pode achar alguma coisa que sirva para ti. O lance da concentração, música, tá ligado? Metal bem alto no ouvido, Sublime no modo sem interrupção, desconecta o Facebook, que daí tu não vai pegar spoiler de Game of Thrones também, e fica ali, velho, programando. Camiseta aqui, tem mais uma. Tem mais uma. Tem mais... Quantas? Mais uma só. Tem mais uma. Mais uma última pergunta? Lá, já tá com o microfone. A respeito daquela hora que tu tinha falado sobre a questão do cérebro do bebê, eu lembro que alguns anos atrás, quando eu ainda assistia a TV, numa reportagem do Jornal Nacional, teve um caso de um bebê de 3, 4 anos nos Estados Unidos que era filho de um cara formado em ciência da computação que com essa idade ele já lia e escrevia. Tu acha então que se o bebê for estimulado desde novo, ele pode adquirir habilidades mais rápido? Sim. Inclusive ele fala isso no livro. Tem até um lance mais bizarro que eu nem falei aqui, mas é o lance de tu realmente, antes até, tu pode mudar as gerações. Dependendo do que tu adquirir agora, o teu filho já vai nascer com esse traço no DNA e o filho dele e assim por diante. Então tem todo um estudo nesse lance de gerações. Mas sobre ensinar enquanto é bebê, isso tem vários estudos sobre isso, né? De quando o cara é bebê. Quando o bebê é pequeno ali e tal, ele aprende as coisas muito mais rápido do que a gente, né? Então, que ele já nasce, lance que eu falei, ele já nasce fazendo experimento científico, tudo que ele faz é experimento, né? A primeira vez que ele respira, a primeira vez que ele olha, né? Tudo que ele faz é um experimento. Então, sim, expor ele a coisas desse tipo pode influenciar de alguma maneira ou outra. Valeu, obrigado.